Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje nós vamos falar sobre um evento muito especial que irá ocorrer aqui na cidade, que é o 5º Festival de Contadores de Histórias. É um evento que vai ocorrer e irá iniciar aí está sendo promovido pela Casa Drum. E para conversar sobre este evento, que vai reunir aí vários contadores aí para todas as idades, para todas as infâncias, para falar sobre este evento, eu trouxe aqui hoje os idealizadores, os coordenadores desta ação, que são o escritor e contador de histórias e professor Gabriel Cavaleiro Tonin. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Popularmente conhecido como Gabito, né? Exatamente. Contador de histórias Gabito. E também a Jaqueline Drum, né, que é a coordenadora da Casa Drum e também cantora. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, Aleixo. Como é que vai acontecer esse festival do dia 21 ao dia 24 agora, é isso? Exatamente isso. O festival tem essa proposta de aproximar o público passofundense, né, do infantil ou adulto, dos contadores de histórias, da arte de contar histórias, e nós realizamos ele já desde o ano passado, no mês de junho, né? Antecipamos do segundo semestre para o primeiro semestre. 21 a 24 tem uma série de programações aí intensas. Depois nós vamos falar sobre a programação completa, né? Certo. Por que junho? Por causa do friozinho, assim, que começa a vir os primeiros frios, é bom para contar histórias? Poderia ser também, né, já que essa proposta, né? É que normalmente os eventos acabam acontecendo no segundo semestre, há muitas datas no segundo semestre, tanto para o público escolar, quanto no geral, assim, de eventos do próprio município, feira de livro e outros. Então resolvemos antecipar para ter uma programação no primeiro semestre, aproveitar momentos assim não tão explorados em matéria de eventos pelo público, e também porque a Casa Drum é promotora de outros eventos, outras iniciativas que acabam coincidindo lá no segundo semestre. Por isso resolvemos colocar no mês de junho. E esse mote também parece interessante, né? De aquecer o coração contando histórias. E na verdade ali é justamente um evento que vem preencher, né, essa época do ano também, né? Eu acho que então, a gente não tem outras, não há assim outras ações literárias geralmente neste período, né? Jaqueline, você é cantora e também é contadora, não é contadora de histórias, é cantadora de histórias. Isso, eu trabalho como cantora, sou formada em música, né? E tenho a Casa Drum, que é uma casa de cultura, onde a gente promove eventos culturais voltados à música, a artes visuais e à literatura também. Então eu conto histórias, mas de uma maneira diferente, não que nem o Gabito. Usando voz, violão. Isso, até nós temos um espetáculo, eu e o Gabito, que vai estar dentro da programação do festival, que é o Contos e Cantos, onde a gente une música e literatura. Eu faço a parte dos cantos e o Gabito a parte dos contos. A gente sempre une as duas artes. A Jaqueline, inclusive, já esteve num programa anterior aqui, falando um pouquinho sobre o festival, junto com o professor Eládio, né? Onde a gente foi antecipando para o público, né? E frisando que esta semana o festival, né? Inicia agora dia 21. Como é que foi pensada a programação, assim? Qual que é o objetivo? Posso? Nós realizamos o festival, essa já é a 5ª edição, né? E a cada ano a gente foi lapidando e melhorando, né, os atendimentos. Nos primeiros anos a gente foi tateando, vendo o que o público se interessava, também conhecendo os contadores, né. No primeiro ano a gente teve muita participação do pessoal ligado ao teatro. E a gente queria mesmo era trazer os contadores de histórias. Então aos poucos nós fomos conhecendo esses contadores e trazendo eles aos poucos para o festival. Hoje a gente tem uma programação bem intensa, porque no início a gente pensava muito no público infantil, mas a gente quer abraçar a família toda, né? Todas as idades. Então nós temos atividades voltadas para o público escolar, voltadas para o público adulto, para professores e acadêmicos também. E no último dia a gente encerra com uma atividade para a família toda. A ideia é que abranja todas as idades. Duas coisas interessantes, assim, eu acho que na tua fala, né? Que eu acho que vale a pena a gente salientar, né? Contador de histórias, né, é uma profissão específica, é um modo específico de atuar junto à literatura e que combina também questões circenses, aí, atividades circenses e também de teatro, mas que é uma categoria à parte, isso? Exatamente isso. Contador de histórias,
ele é a arte da narração oral é uma arte própria, né, e que vem ganhando cada vez mais adeptos. A gente, como é que a gente diz? A gente se nutre do teatro, do circo, de outras manifestações artísticas, mas o interesse é a palavra, é contar uma história. Por isso que, como falávamos anteriormente, aqui antes de em off, né, nos bastidores, como a gente diz, qualquer um pode contar histórias. Nós temos essa capacidade. Claro que dentro da arte de contar história, como profissão, como arte, é preciso se desenvolver, é preciso fazer cursos, é preciso se atualizar, é preciso criar a tua forma, encontrar a tua forma de contar histórias. Mas é algo acessível a todos e que remonta à nossa primeira manifestação, que é a manifestação da palavra, né? Quando nós conseguimos expressar isso lá desde a pré-história, ao redor da fogueira, a gente se manifesta por meio da palavra, enfim. E o contador de histórias hoje é um profissional que trabalha com isso, né? Tira a sua matéria-prima é a palavra. A segunda coisa interessante que me chamou a atenção na fala da Jaqueline é a questão de que a contação de histórias ela não é só para a infância, né? Na verdade, hoje em dia ela é utilizada, inclusive, se eu não me engano, de forma terapêutica até, né? Para adultos, inclusive. Eu estava vendo esses tempos atrás. O primeiro evento que a gente fez lá na Casa Drum com contação de histórias, nós fizemos para adultos. Eu e o Gabriel, nós fizemos também, foi um evento de música e contação de histórias. O Gabriel trouxe contos do Machado de Assis e eu trouxe músicas populares, né? Depois nós fizemos também o da Carmen Miranda, o Adeus Batucada. Foi um evento onde eu fiz canções da Carmen com um amigo meu, o violonista, o Matheus Chaves, e o Gabito contou contos brasileiros e portugueses. Então, vários dos eventos que a gente realiza lá são voltados para adultos, né? O festival que ele é mais destinado, em grande maioria, ao público escolar, mas a contação de histórias, ela é para qualquer idade, não existe isso, né, de ser limitado a determinada faixa etária, né? Ontem ainda na Academia Passo Fluminense de Letras, lá na sede, no auditório, um evento que teve lá, a gente falou, foi mencionado inclusive, né, que a literatura para a infância, na verdade, é uma literatura para as infâncias, né? Que nós trazemos dentro de nós as nossas infâncias, digamos assim. E não é só uma, né? Cada um tem várias infâncias, dependendo do momento ali que tem as suas lembranças, digamos assim. Então, na verdade, a contação de histórias, mesmo sendo para a infância, ela ainda pode ser direcionada para os adultos, né? Os adultos também aproveitam dessa contação. Com toda certeza. E como você bem mencionou, né, sobre a questão assim, de usar no processo terapêutico, no processo pedagógico. Quer dizer, as histórias elas têm um poder imenso em que elas podem ser utilizadas em qualquer tempo da vida do ser humano em diversos meios. Quer dizer, a gente hoje tem a contação de histórias dentro das escolas como método pedagógico, tem nas clínicas como o processo de terapia, de cura, tem como ressocialização de pessoas, por exemplo, existem projetos para penados, né, como ressocialização, enfim, o campo é vasto e é justamente isso, né, são as várias infâncias que a gente vivencia ao longo da nossa vida, que as histórias, por serem parte de nós mesmos, quer dizer, as histórias nos aproximam porque são coisas que são inerentes ao ser humano, elas tornam os processos muito mais fáceis, né? Muito mais dinâmicos. É melhor ensinar contando histórias, é melhor curar contando histórias, enfim. Inclusive, eu mencionei a Academia Passo Fluminense de Letras. Um dos eventos, uma das atividades, um dos dias pelo menos, será também no auditório da Academia, né? Serão 3 locais do evento. Depois, mais tarde, a gente vai dizer bem certinho ali os horários, né, para quem está nos assistindo. O evento ele vai ocorrer na Academia Passo Fluminense de Letras, na Casa Drum e também na Delta Livraria e Papelaria do Passo Fundo Shopping. Isso. Nós temos também uma atividade na Biblioteca Municipal, são 4 locais. 4 locais de atividades. Então é um evento bem dinâmico, né? Vai ter várias e diferentes horários também, vai ser à tarde, à noite, a maioria deles. Isso. A gente, na verdade, nos últimos anos, nós fazíamos todas as atividades dentro da Casa Drum. Esse ano a gente queria que o festival, como é a 5ª edição, né, e nós queremos que o festival cresça cada vez mais, a gente pensou fazê-lo em vários locais da cidade para que mais pessoas tenham acesso às atividades, né? Exatamente. Porque a cultura, considerando que nós temos
uma necessidade de que a cultura chegue em mais pessoas e que se desenvolva cada vez mais, buscamos então essas parcerias, né, de forma que a gente consiga levar essas atividades em mais locais, a gente consiga envolver mais pessoas para que não fique tão centralizada. A ideia, a Casa Drum sempre foi a promotora, ela vai continuar recebendo os estudantes nos dias 22 e 23, tem o encerramento, mas também essas outras instituições que nos abrigam, que trazem para dentro de si, vamos fazer uma contação de histórias, vamos fazer abertura, vamos fazer alguma atividade ali, são muito importantes para nós, para que nós possamos mostrar que Passo Fundo realmente é uma cidade que aderiu à causa da contação de histórias e que todo mundo está envolvido nesse objetivo. Que bacana. Então são 4 locais, né? A Casa Drum, a Biblioteca Pública Municipal Arno Viuniski, vai ser na Academia Passo Fundo de Letras e também na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping. Todo um circuito aí de contadores de histórias se apresentando para a população. Jaqueline, quando você vai fazer as suas cantações de histórias, geralmente assim, qual é o repertório que você escolhe? Você faz a música na hora, faz a música para quê? Por exemplo, você pega um poema de uma Clarice Lispector e aí resolve musicalizar, ou como é que funciona? Não, normalmente, como eu faço, né? Normalmente a gente combina antes os contos que o Gabito, quando eu faço com o Gabito, por exemplo, né? Os contos que ele vai trazer e eu procuro canções que estejam alinhadas com aquela história, né? Então eu procuro canções da música popular brasileira que possam conversar com essas histórias. Essa é a maneira como eu faço normalmente, né? Ou a gente já fez também, teve um evento que a gente fez com músicas minhas, músicas autorais minhas, né? Quando era um evento mais voltado para o público infantil, eu tenho várias canções infantis que eu uso. Eu sou professora, né, de musicalização infantil, então eu tenho várias canções voltadas para esse público. A gente até tem no teu canal do YouTube, eu acho, né? Tá no Spotify? Tá, ainda não. Ainda não. Mas logo vai estar. Na verdade, agora eu tô lançando um trabalho meu autoral voltado para adultos, né? Eu tô lançando meu primeiro EP musical, dia 30 saiu meu primeiro single. Até se vocês quiserem fazer pré-save, assim, estamos divulgando. Dia 30 agora, então, o seu primeiro single. Isso, meu primeiro. Vai ser lançado em qual plataforma? Todas, no Spotify, YouTube, Deezer. Já tá disponível no meu Instagram, lá Jaque Drum, tá disponível o link para pré-save desse primeiro single que lança no dia 30. E ali por agosto, setembro, eu lanço o EP todo, né? Mas essas infantis eu ainda não gravei, é um projeto futuro, assim, ainda não estão registrados. Esse EP que você vai lançar é de música brasileira, música Sim, isso. Para adultos, no caso. Isso, são 5 canções que eu compus de MPB, um pouco de blues, jazz, um pouco das minhas referências. O nome do EP é Sobre Tudo Que Deu Errado, ele é um EP sobre amor, assim, sobre tudo que deu errado nessa parte da minha vida. É uma história. Ou seja, é uma história, né? Um certo romantismo ali, né? Música para ouvir e chorar ou música para se alegrar? Os dois. Os dois. Dá pra rir. Dá pra rir. Porque é muito bacana, né? Essa mistura entre a música com a contação de histórias, justamente porque é uma das maneiras a mais de você aproximar o público da literatura também, né? Porque também não deixa de ser um tipo de literatura ainda que seja oral. Eu sempre digo assim que a literatura ela começa lá na Grécia Antiga, né? A literatura ocidental, digamos assim, né? Sempre com os poetas justamente declamando, né? Acho que isso foi uma coisa que se perdeu muito ao longo do tempo. Essa capacidade de declamação que se tinha. Porque se você não... você vai ler um livro, né? O interessante é a sonoridade dele. Não sei se vocês concordam com isso. A sonoridade que precisa ser resgatada hoje em dia. Porque se você usa vírgula, usa toda a pontuação, é por uma questão sonora. Se não tem essa sonoridade, se perde o impacto da obra. Exatamente. E assim, você mencionou a questão da conversa, do diálogo entre duas artes diferentes, como a música e a literatura, os contos e cantos como nós realizamos, né? Eu acredito que nós artistas, né, artistas da palavra, artistas da voz, artistas de qualquer área, nós temos que pensar fora da caixa, né? Nós costumamos enquadrar as nossas artes, não, isso aqui é teatro, estritamente teatro, fica aqui dentro, isso aqui é literatura, fugir disso aqui já não é mais literatura. Quer dizer, você tem parâmetros que você pode avaliar, dizer, né, se uma determinada obra é melhor do que a outra.
Esses parâmetros existem e a gente sabe que existem obras melhores que outras, né? Mas essa conversa ela é importante para poder justamente chegar para esse público e a gente poder testar, né, as nossas próprias capacidades enquanto artistas, né? Então, quando a música vem acompanhada da história, por exemplo, nos nossos espetáculos, o público consegue visualizar aquilo de formas diferentes e consegue se aproximar, porque ele está ouvindo aquilo com a sonoridade que você está falando, ele está ouvindo a história com a sonoridade do contador, porque enquanto nós contamos, nós temos todo um movimento de pausa, de drama, de alterar a voz, de elevar ou de abaixar a voz, enfim. Então, digamos assim, a forma com que ele consome isso é mais completa, né? E é por isso que o diálogo entre essas artes eu acho fundamental. Fala mais ao coração. Fala mais. E à mente também, né? Exato. Estamos encerrando este primeiro bloco e depois, no segundo bloco, nós temos que falar assim especificamente sobre todas as atrações que irão ocorrer. Nos vemos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E eu vou continuar aqui esse bate-papo muito legal com o Gabito, com a Jaqueline, que são os coordenadores do 5º Festival de Contadores de Histórias de Passo Fundo, que vai ocorrer entre o dia 21 e o dia 24, agora. E vamos falar um pouquinho aí sobre as atrações especificamente. E lembrando que o festival ele vai ter atividades pagas, né, com uma pequena contribuição de ingresso, e vai ter também atividades gratuitas, né, são atividades variadas em vários locais aí da cidade, né, na Biblioteca Pública Municipal, na Casa Drum, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping e também na Academia Passo Fundense de Letras. No primeiro dia da programação, dia 21, nós vamos ter a apresentação com o professor Eládio Westenfelder, e roda de histórias, isso, e também uma formação em contação de histórias com o Gabriel. Como é que vai ser esse evento aí? Então, nós resolvemos nesse ano realizar uma abertura digna do nosso festival, né? E aí, juntamente com a Academia Passo Fundense de Letras, firmamos o dia 21, vai ser à noite, a partir das 19h30. Vai acontecer essa apresentação com o professor Eládio, que vai fazer, né, as honras da casa, né, nos receber enquanto acadêmico da Academia Passo Fundense de Letras. Vamos ter essa roda de histórias, porque nós queremos integrar os contadores de histórias e falar um pouquinho das vivências deles, enfim, mostrar para a comunidade quem serão esses profissionais. E vamos ter então justamente essa oficina, a qual batizamos de O Poder Impactante das Histórias, no qual eu vou compartilhar com o público sobre o universo da contação de histórias, como as histórias podem ser usadas em sala de aula, nos mais diferentes ambientes. Eu digo em sala de aula porque nós temos uma programação bacana também para os professores. Inclusive, é bom de ressaltar que quem participar dessa atividade vai ganhar o certificado de participação, né? Também terá certificado. Exatamente, vai ter emissão de certificado, enfim. Então, é uma atividade no qual a gente busca também, além de contar histórias, busca também oferecer um pouquinho, compartilhar um pouco dos nossos ensinamentos sobre as histórias, para que esse movimento de contar histórias se reproduza depois nos mais diversos ambientes. E eu acho que é interessante, assim, né, frisar que você já foi numa das escolas que eu trabalho. Uma das coisas interessantes, assim, que eu achei é que quando ele começou a contar a história, ele puxou ali uma cenetinha, e fez todo um ritual de encantamento com os alunos, né?
e aí todo mundo ficou quietinho e foi sendo feita uma imersão na história. Ele conseguiu captar a atenção dos alunos de tal maneira que quando ele começou a contar a história, os alunos estavam realmente focados, interessados, né? Você tem toda uma técnica ali que você usa para começar e para chamar a atenção, né? Sobre isso você vai falar também no dia da formação, sobre essa técnica de encantatória. Com toda certeza, né? Porque, como nós falamos anteriormente, como as histórias aproximam as pessoas, né? Eu tenho que ter meios de tornar a história mais interessante e de me tornar interessante a ponto de que aquele público escute aquela história. Então, tudo isso vai ser detalhado nessa oficina. Estamos preparando, modéstia à parte, vai ser bem bacana. Esta data que é do dia 21, a abertura, né, às 19h30, salientando, então, na Academia Pós-Funice Letras, os ingressos estão à venda aonde? Os ingressos estão disponíveis lá na Casa Drum, no valor de R$20. Todos os ingressos antecipados a gente consegue levar o certificado já emitido no evento. Para quem se inscrever no local, que também vai ter vagas lá no local, a gente vai enviar o certificado posteriormente daí. Certo, então quem tiver interesse, basta entrar em contato com a Casa Drum para adquirir o ingresso. E aí no dia 22, né, o evento continua, vai ser na quinta-feira, pela manhã, contação de histórias com a equipe da Biblioteca Municipal, vai ser lá na biblioteca. Este aqui, ele é gratuito, isso vai ser às 10 horas da manhã. Isso é gratuito e aberto à comunidade. O pessoal da biblioteca que vai conduzir e a Casa Drum vai estar lá participando com a parte musical também, como parte do Festival de Contadores de História. Então será às 10 horas do dia 22, quinta-feira agora. Isso. Certo. E à tarde, às 14 horas, vai ter contação de histórias com o Proenir. Isso. Proenir é contador também? É uma prof. A Profenir, ela tem um canal no YouTube, ela trabalha como contadora de histórias já e vai ser a primeira vez dela participando do nosso Festival de Contadores de Histórias. No dia 22 e no dia 23, as atividades diurnas são na Casa Drum, voltadas ao público escolar. Então, a gente recebe as escolas, as crianças lá na Casa Drum com apresentação musical, prestigiando a exposição, que a Casa Drum tem exposições de artes visuais também, né, constantemente. Então, elas vão visitar a exposição e depois ter o espetáculo de contação de histórias. O primeiro, na quinta-feira, é com a Proenir. Na sexta, pela manhã, às 10 horas, nós vamos ter atividade com a Luciana Albrecht. E à tarde, com a Patrícia Godoy, vai fazer a parte da tarde. E também vamos ter uma sessão extra que, graças a Deus, a gente teve muita procura. Tivemos que fazer uma sessão extra com o Gavito também, lá na Casa Drum. Olha, que bacana. Então, e assim, né, este evento do dia 22, quinta-feira, e dia 23... também é gratuito? Não, eles são... Eles não são gratuitos. A gente cobra o valor de R$5 por criança no sentido educativo, de eu estou comprando o ingresso para um evento cultural. Esse é um dos grandes propósitos da Casa Drum, é ensinar o valor da cultura, né? Então, se eu quero comprar uma peça de roupa, um picolé, alguma coisa, tudo aquilo tem um valor. Um evento cultural também, ele tem um custo, ele tem demanda, né? Um certo valor. Então, a gente cobra esse valor quase simbólico, né, de cada criança, no valor de R$5, para prestigiar o festival. O valor é simbólico, né? Por toda a estrutura que você tem que montar e fornecer, né, mais as pessoas, né, o pessoal, para poder fazer o evento, é realmente um valor simbólico. E, inclusive, essa questão também é muito importante, né? De você ensinar para as pessoas, para as crianças, principalmente, que realmente a cultura tem um valor, que ela é importante, né? Às vezes eu vejo isso com a piazada em relação aos livros. R$30 um livro. Nossa, que caro. Mas é R$30. R$30 tu gasta em uma semana comprando lanche, às vezes. Às vezes gasta isso um dia, né? Então, quer dizer, um livro que tu vai ler, que vai te acompanhar durante anos, né? Por toda a vida, que vai te ensinar alguma coisa, que vai te passar alguma coisa, não vale R$30. Infelizmente, a gente tem esse paradigma que a gente tem que quebrar na nossa sociedade, né? E no dia 23, no dia 24, né? E aí no dia 24 temos o encerramento, que vai ser uma contação de histórias com o Cássio Borges, também na Casa Drum, isso? Isso. No dia 23, antes ainda, à noite, nós temos uma atividade gratuita lá na Livraria Delta. Eu e o Gabito vamos estar com o espetáculo Contos e Cantos, à noite, a partir das 19h30, acho que está ali no cartaz, né? 19h30. 19h30, espetáculo Contos e Contos, com Jaqueline Drum e Gabito, na Delta Livraria do Passo Fundo Shopping, a partir das 19h30. Isso, esse evento gratuito e aberto a toda a comunidade
para conhecer o nosso trabalho, para conhecer a Casa Drum e também prestigiar o espaço da Livraria Delta lá também. E aí sim, no dia 24, às 16 horas, nós temos o encerramento lá na Casa Drum com o Cássio, o espetáculo 1, 2, 3 e já, que é voltado para a família toda, né? O Cássio já é nosso parceiro de anos ali nos festivais, né? E ele vai estar fazendo essa parte do encerramento do Festival de Contadores de Histórias. Com toda essa diversidade, quantos contadores estão participando? São 2, 3, 4, 5, mais ou menos uns 5, 6 que estão participando. Tem toda uma diversidade, né? Como é que foi, assim, alocar essas... são ideias muito diferentes, são públicos diferentes? A gente sempre procura prestigiar o nosso profissional aqui de Passo Fundo, né? Então, esses profissionais, às vezes nem tanto, não necessariamente profissionais, por exemplo, a Proenir, ela faz contação de história, mas ela é professora da rede municipal, então ela está iniciando nesse caminho, enfim. Mas a gente procura prestigiar esses que estão aqui. Por quê? Porque muitas vezes os contadores estão realizando o seu trabalho, mas a gente precisa mostrar para a sociedade também que eles vão além daquilo que eles fazem ali. Às vezes a sociedade no geral não conhece, né? Então, quem contrata o Gabito nas escolas ou em qualquer lugar sabe que o Gabito existe, conhece os livros que o Gabito publicou, conhece o trabalho. Mas às vezes o público em geral não faz ideia. É por isso, inclusive, desse valor educativo de chamar a atenção do público para a arte de contar histórias, para a arte de ouvir histórias também. Por isso, a necessidade de nós termos cada ano nós temos uma diversidade muito maior de profissionais. Alguns já nos acompanham há algum tempo, mas a gente tem descoberto novos contadores e a ideia é incentivar. Eu tenho que frisar que neste momento nós vamos ter, neste ano de 23, 5ª edição, nós vamos ter uma participação muito grande de mulheres, é uma coisa que me deixa muito contente, várias contadoras de histórias aí, a equipe da biblioteca também, a nossa querida Vanessa Hickman, que comanda lá vários projetos, que é uma garotada muito bacana, também vai estar participando. Então a gente fez um contato com eles, né? Fomos ouvindo essas ideias que cada um tinha, e aí nós dissemos, bom, vamos abrir esse espaço para vocês, para que o público conheça vocês e para que vocês possam mostrar a arte, e a gente vai se fortalecendo. A cada ano a gente vai se fortalecendo cada vez mais, contadores, Casa Drum e todas as instituições de cultura de Passo Fundo. Não, e na verdade, então, o evento ele é educativo, ele é cultural e ao mesmo tempo também ele serve como uma vitrine, né? Para todos esses contadores, que muitas vezes, como você falou, as pessoas não têm ideia que se faz esse trabalho. E até porque a profissionalização da contação de histórias, né? E é importante a profissionalização justamente para servir de vitrine, né? Para dar aquele aspecto mais profissional, né? Isso é algo que vem se desenvolvendo há pouco tempo também, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Acho que uma vez nós conversamos aqui também em outro programa sobre isso. Aqui no Brasil isso vem se desenvolvendo há não tanto tempo quanto em outros lugares do mundo, certo? Então acho que é muito importante todo esse trabalho, né? Assim, para quem quiser acessar informações, né? O folder da programação, onde é que vai? Qual rede social? Isso, nós temos toda a programação lá no Instagram da Casa Drum, é casa.drum, no Facebook da Casa Drum também, então a gente está constantemente alimentando ali com as informações de cada dia, de cada espetáculo, e também aonde que o pessoal pode adquirir esses ingressos. Vocês podem nos chamar lá no direct ou entrar em contato com a Casa Drum via WhatsApp, telefone, enfim. Passar lá na Casa Drum também, que fica lá na Rua Uruguai 1329, então passar lá para pegar os ingressos, um dos locais e pontos de venda. A conversa está muito boa, mas agora vamos iniciar e ficar só pelo festival, né? Vamos ficar aí na torcida pelo festival, para podermos participar e prestigiar. Muito sucesso, né? E com certeza aí essas contações o pessoal levará no coração depois que o festival vai encerrar, né? Ainda mais quando se mistura contação com música, né? Com teatro, com debate, oficina. Meus parabéns pela promoção do evento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa.